Muito obrigado. Todos em posição de oração, por favor, canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Palavras de agradecimento. Obrigado, Deus, Criador do Universo, muito obrigado. Obrigado, sagrados mestres Masaharu Taniguchi e Seiichi Taniguchi, que nos transmitiram esse sublime ensinamento. Muito obrigado. Obrigado, professor Masanobu Taniguchi, Supremo Presidente da Seiichi Noe, que sempre nos orienta como dirigente central do Movimento de Iluminação da Humanidade, Movimento Internacional de Paz pela Fé. Muito obrigado. Oração. O Sagrado Espírito de Deus desce sobre nós, preenche os recintos dos participantes e orienta esta reunião virtual de acordo com a vossa vontade. Oração pela manifestação da imagem verdadeira dos Estados Unidos. Neste momento, fluem do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e o infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, os Estados Unidos se tornam tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, fluem do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria, o infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, os Estados Unidos se tornam tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Queiram desfazer a posição de oração? Muito obrigado. Hoje, então, a gente vai fazer o capítulo 4 desse livro maravilhoso, que é Construindo a Vida Humana. E fala sobre descubra primeiramente ao verdadeiro eu. Muito obrigado. Então, iniciando aqui, capítulo 4. Procura-se um homem assim, descubra primeiramente a verdade do eu, o verdadeiro eu. Procura-se um homem assim. Disse Emerson, entre as inúmeras taças da vida, existe apenas uma que contém o coquetel perfeito. Refere-se à pessoa que possui todos os elementos perfeitamente harmonizados. O olhar dessa pessoa é afável, sem ser fraco, nem muito pacato, mas contendo uma chama incandescente abrandada pelo amor. Reage com perspicácia a tudo, mas sem nervosismo, sem superficialidade. Capta a ideia geral sem deixar captar as minúcias. Capta todas as impressões, aceita-as e possui a magnanimidade de harmonizar todas as coisas boas e a torná-las suas. A boa sorte acompanha sempre a pessoa dessa categoria. Você deve se tornar alguém assim. Quando fundamos uma nova associação, sentimos imediatamente a falta de pessoas competentes. Significa que não existe alguém que possua a capacidade de liderança e de sistematização cuidadosa. Damos um longo suspiro pensando, aqui também não encontramos uma pessoa competente. Por que não encontramos tal pessoa? Conta-se que Diógenes, filósofo da antiga Grécia, andou procurando uma pessoa competente segurando uma lanterna acesa em pleno dia. Foi um local movimentado da cidade e gritou, homens, reúnam-se. Então a multidão de curiosos começou a se reunir e ele vociferou, estou procurando um homem, não estou procurando homúnculos.
Não há falta de trabalho. O mundo procura homens, entretanto, não existem homens. E pessoas que não são homens estão à procura de trabalho. Bom, descobrir o verdadeiro é um processo de autoconhecimento profundo, onde se busca compreender a essência da própria existência, livre de máscaras e influências externas, né? Para atender esse conceito de maneira didática, podemos dividir a jornada em alguns elementos-chave. Primeiro, a taça da vida bem equilibrada. Assim como uma taça bem servida contém elementos harmonizados, aroma, sabor, textura, equilibrados, a vida também precisa de equilíbrio, né? Aquele que busca o seu verdadeiro eu precisa aprender a harmonizar seus talentos, emoções e relações sem excesso ou carências. O olhar afável que comenta aqui e a chama incandescente. Ter um olhar afável significa enxergar o mundo com empatia e compreensão, enquanto a chama incandescente representa a paixão pela verdade e pelo autoconhecimento. O verdadeiro eu se revela quando cultivamos a bondade e, ao mesmo tempo, mantemos a chama da busca por sabedoria sempre acesa. E a perspicácia e profundidade, né? O autêntico buscador da verdade não se contenta com a superficialidade. Ele observa as minúcias, compreende as entrelinhas da vida e não se deixa levar por impulsos ou nervosismos. Assim como um sábio que percebe a essência além das aparências, descobrir o verdadeiro eu requer reflexão e paciência. E a arte de harmonizar as coisas, né? Quem se conhece verdadeiramente sabe unir elementos positivos da vida, conhecimento, virtudes, boas relações, de maneira equilibrada. A boa sorte, nesse caso, não é um mero caso, mas consequência de uma vida conduzida, né? Diógenes, como comentou o livro ali, e a busca pela verdade, ao andar com a sua lanterna em plena luz do dia, buscava um homem verdadeiro. Essa busca simboliza a procura por pessoas autênticas e competentes, mas também o desafio de cada um encontrar sua própria essência, despindo-se de ilusões e convenções vazias. Então, a conclusão que temos que descobrir o verdadeiro eu é uma jornada de autodescoberta, onde se aprende a viver com integridade, clareza e equilíbrio. Quem trilha esse caminho não apenas encontra a sua essência, né, mas também ilumina o mundo ao seu redor, com sua presença genuína. Legal, né? Agora, próximo passo, quem quer ler? Torne-se uma pessoa completa de todas as áreas. Eu posso ler. Ok. Torne-se uma pessoa completa em todas as áreas. Esse homem é uma pessoa completa e não alguém parcial. Mesmo que tenha um grande talento, se esse talento encobrir o desenvolvimento perfeito do homem como um todo, transformando-o no indivíduo incompleto, inflexível, que não se harmoniza com o todo, ele será uma espécie de aleijado e não um homem. Entre religiosos e artistas, existem muitas pessoas excêntricas, mas para ser de fato um grande religioso ou artista, é preciso que ele conheça muitas pessoas. Após apreciar suficientemente os sofrimentos, as tristezas e as alegrias da vida, deve ainda transcendê-los, alcançando uma altitude que lhe possibilite ter uma visão objetiva de tudo. Aquele que conhece apenas a própria vida, mesmo que se torne um escritor, só conseguirá escrever sobre si mesmo. Mas aquele que conhece o pensamento de milhões de pessoas
conseguirá escrever imparcialmente sobre inúmeras personagens, como fizeram Shakespeare e Balzac. Akira Eto, que foi o vencedor de um concurso de compositores em Viena, disse: é possível compor, um impromptu com inspiração que surge subitamente, mas para criar uma música para ser executada por uma grande orquestra, com numerosos instrumentos, necessita-se de um projeto baseado em cálculos complexos de matemática, como se estivesse construindo um arranha-céu. O fato de eu ter me formado em engenharia e aprendido matemática superior auxiliou-me muito na composição de uma grande sinfonia. Como se vê, para criar grandiosas obras, é preciso ter a capacidade de entender todas as questões da vida. Um comentário? Bem, eu diria que o mestre fala aqui, né? Para você ser uma pessoa completa, quer dizer, você precisa ter conhecimento. Eu acho que precisa ser conhecimento de muitas coisas, conhecimento da vida mesmo, né? Não dá para você querer, por exemplo, escrever uma obra sobre arte, sobre, sei lá, sobre música, compor músicas, se você tem, vamos dizer, um mundo pequeno, uma microvisão, né? Você precisa de uma cosmovisão. Você precisa conhecer mais pessoas, passar por várias coisas na vida, entender também o problema do outro, né? Quando para que você consiga ter assim abranger, né? O tema que você vai escolher a fazer, a compor, seja o que for, de uma forma assim mais completa. Não é ter só um conhecimento pequeno, né? Eu acho que é isso que o mestre quer dizer. Ele tem que saber que você tem capacidade de entender todas as questões da vida, né? Agora, ah, quando ele fala, só voltando um pouquinho na parte que o preletor leu e explicou, onde ele fala essa que eu estou procurando um homem, não estou procurando homúnculos, né? Quer dizer, não é para ser uma pessoa pequenininha, né? Não dá para ser um homem pequeno. Claro que esse homem abrange homem e mulher, né? Mas a gente tem realmente que ser grandioso. O que que é o grandioso? É você, sabe, se aprofundar mais, você estudar, você pesquisar, você ir atrás, você querer sempre estar à busca da verdade, sempre buscando coisas novas, querendo sempre aprender, querendo conhecer mais pessoas, adentrar mais nos problemas das pessoas e tentar ter então, esse conhecimento maior, né? Eu acho que isso é que faz a gente crescer, né? Claro que com tudo isso tem o engrandecimento espiritual, né? Não é só aqui a gente dos cinco sentidos, mas com tudo isso a gente cresce espiritualmente. E acho que esse é o grande objetivo nosso, né? É realmente sempre se elevar mais espiritualmente. Muito bem. Realmente uma pessoa verdadeiramente completa, ela não se limita a apenas uma parte de si mesma. Mesmo alguém com grandes talentos, né, se for rígido e incapaz de se adaptar, não conseguirá se integrar ao mundo ao seu redor, tornando-o como alguém com limitações que o impedem de viver plenamente, né? Para ser autêntico, então, em qualquer área, é essencial conhecer diversas pessoas, né? A realidade, pois é no contato com o outro que ampliamos nossa visão, né? É por isso que a Sentinela fala assim, né? Eu conheço todas as pessoas e todas as pessoas me conhecem. É impressionante que a gente, quando ele faz isso, a gente acaba tendo resultados na vida muito melhor, porque pessoas que você nem imaginava aparecem para você, né? Como se já te conhecesse há muito tempo, né? Porque a maturidade, ela vem ao transcender tantas dores quanto as alegrias, sem se prender excessivamente a nenhuma delas. Então, se alguém conhece apenas a si mesmo, né? Suas criações refletiram apenas sua própria experiência, tornando bem limitada, né? É possível criar algo espontaneamente, movido de uma inspiração súbita, como em uma improvisação. No entanto, seria só uma improvisação, né? Não algo grandioso, né? Que para criar algo grandioso, como uma sinfonia que foi mencionada aí, para uma orquestra, é necessário um entendimento profundo da estrutura, né?
e da harmonia, quase como uma precisão que aqui o mestre falou, matemática, né? É impressionante que a matemática se usa em qualquer lugar, né? Bom, o terceiro aqui é: a profissão serve para dar alguma contribuição à humanidade e para aprimoramento pessoal. Quem pode ler? Gerson? Sim, eu posso ler. A profissão serve para dar uma contribuição à humanidade e para aprimoramento pessoal. O ser humano não deve procurar uma profissão para ganhar dinheiro. A profissão tem o seguinte objetivo: 1. Concretizar o amor de Deus, ou seja, contribuir para a felicidade da humanidade. 2. Despertar a capacidade interior, adestrá-la e desenvolvê-la. Completar a autoeducação, cultivar a capacidade de ficar atento a tudo, sem esmorecer diante da dificuldade. Conhecer a alegria de cooperar com o bem-estar do próximo e formar uma personalidade ampla e elevada. A remuneração em dinheiro é simples benefício concomitante do processo de formação da personalidade e não o objetivo principal da profissão. Por maior que seja o valor da remuneração, aquele que oferece seu labor tendo como objetivo o dinheiro, sem levar uma vida de dedicação ao próximo, está vendendo o corpo, nada diferindo da prática da prostituição. Portanto, podemos considerar realmente lamentável o fato das pessoas ficarem com a mente tomada apenas pelo valor da remuneração, impossibilitadas de ver a essência do trabalho é autoadestramento, e tendo como único objetivo o aumento de salário, realizam movimentos reivindicatórios ou, incitados por eles, transformam-se em ferozes militantes, conspirando para a destruição da própria personalidade. Aqui é uma coisa que a Seitonê sempre ensina, né? As pessoas que prosperam, as pessoas que são ricas, não são aquelas que fazem as coisas com o objetivo de ficar rica, fazem as coisas com o benefício de beneficiar o maior número possível de pessoas, né? O japonês fala que trabalhar é orar, porque a gente trabalha para o bem do próximo, né? E quando a gente faz a coisa para o bem do próximo, a remuneração ou os outros benefícios vêm por acréscimo. Então, esse, para mim, que é a essência desse artigo aqui. E ele foi bastante sharp aqui, bastante duro, como o mestre sempre foi. Ou seja, quem trabalha pensando em salário não difere de uma prostituta, né? Que está vendendo o seu tempo por dinheiro, né? Então, a gente tem que se pensar se a gente está trabalhando por dinheiro ou se está trabalhando realmente com o objetivo genuíno de levar o bem-estar ao próximo. Muito obrigado. Muito bem, obrigado. Realmente a profissão tem um propósito maior que apenas gerar renda, né? Ela existe para que possamos contribuir para a felicidade da humanidade também, não só nosso tempo. Assim como para evoluir como indivíduos, né? Quando alguém escolhe uma carreira, o foco principal não deve ser apenas o dinheiro, mas sim o impacto positivo que pode causar no mundo. Então, ao trabalhar com dedicação e propósito, despertamos nossas capacidades internas, desenvolvendo habilidades e tornando-se pessoas mais realizadas. Além disso, descobrimos a alegria de colaborar com os outros, né? Como a gente sempre vê isso aqui na Seixão, né? Quando a gente colabora com os outros, né? A gente aprende muito, né? Ajudando a construir um ambiente mais harmonioso, por exemplo, né? O dinheiro, nesse contexto, é uma consequência natural do esforço e da qualidade do trabalho, não o objetivo final, como disse o Gerson. É lamentável quando as pessoas enxergam apenas o aspecto financeiro, né? E ignoram o verdadeiro valor do trabalho, que é uma forma de aprendizado contínuo. E o principal aqui, eu diria até, né, é o aprimoramento pessoal. Aprimoramento pessoal. Muito obrigado. Permitiu só E sim, por favor. uma parte, desculpa. É que esse trecho me chamou muita atenção,
Porque uma coisa a gente lê, a gente lê aprender, depois apreender, e uma coisa que é realmente na vida prática, né? E eu tive uma empresa por 22 anos aqui nos Estados Unidos. E, durante esses 22 anos, eu não realmente, eu não me lembro de ter parado um minuto e pensado assim, quanto que eu estou fazendo de dinheiro? Quanto será que já estou agora mais rica? Não sei, os anos todos foram passando e minha preocupação sempre era de fazer realmente o melhor trabalho e do que tinha de que investir na própria empresa. Eu sei que parece para quem está ouvindo, assim, somente que está ouvindo pela primeira vez, é difícil falar, poxa, mas eu trabalho e não me preocupo com dinheiro, né? É, é isso aí. Você não pode se preocupar, sendo esse o objetivo, né, fundamental, como vocês mesmos falaram, só a remuneração. Porque, acredite, quando a gente realmente trabalha para benefício do Exato. outro, ser Inclusive, útil, né, a gente, é, hum, em fazer a gente vem, fala tudo sempre que vem tem como Deus como, consequência, né? Deus como sócio, né? Se a gente tem Deus como sócio, aí a gente tem que trabalhar em função dos outros também, né? Porque senão esse outro sócio não vai gostar, né? Mas realmente é isso que acontece mesmo. Quer dizer, coloque na sua vida que vai vir a remuneração, vai vir como consequência e não como o objetivo principal, porque esteja certo que acontece. Uhum. Certo. Como Eu a vou, gente fala, o trabalho é uma oportunidade, a gente está aqui nesse mundo para evoluir. E não existe uma atividade boa para evoluir do que trabalhar. Então, na verdade, a nossa missão é evoluir. E voltando para a questão do dinheiro, como diz, está na Bíblia, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, o resto será dado de acréscimo. Então, não tem que buscar o dinheiro, busca a justiça de Deus, que é querer ver a nossa evolução. E o resto vem de acréscimo. certo, seu Gerson. Ó, cultiva uma personalidade sábia. Eu vou ler essa aqui. O ideal do homem, que é verdadeiramente a suprema automanifestação de Deus, deve ser possuir uma personalidade harmoniosa e equilibrada. Geralmente consideram pessoa sábia aquele que possui vastos conhecimentos em determinada área. Mas uma pessoa não pode ser considerada sábia só porque é versada em música ou porque é versada em belas artes. Mesmo que alguém tenha o poder de dominar 10 milhões de pessoas por força armada, não pode ser considerado um sábio. Pessoa sábia é aquele que possui de modo harmonioso e equilibrado conhecimentos intelectuais, amor, compreensão, piedade, magnanimidade e outras diversas qualidades de caráter. Tal indivíduo pode ser chamado verdadeiramente de homem. O objetivo de um jovem deve consistir em ser essa pessoa sábia. Jovem, ilumine e observe seus passos. Abandone preconceitos, não seja parcial. O mundo busca pessoas harmoniosas e imparciais. Muitos jovens se perdem no caminho, se frustram, caem em desgraça porque, levados pelo entusiasmo juvenil, não possuem tranquilidade para observar o todo e seguem numa direção distorcida, considerando correto apenas um determinado caminho, conduzidos pelo preconceito. Mas então, desenvolver uma personalidade sábia é um dos maiores tesouros da vida, né? Cada ser humano é uma expressão única de grandeza, da grandeza do universo, né? Com potencial para crescer e iluminar o mundo ao seu redor. Uma pessoa verdadeiramente sábia não se limita apenas ao conhecimento intelectual, mas também cultiva qualidades como amor, compreensão, generosidade e grandeza de espírito, principalmente. Então, ela sabe equilibrar razão e emoção. Aí é a dificuldade de muita gente, né? Equilibrar razão e emoção. Aprendizado e compaixão, né? Sem exageros nem faltas, né?
Os jovens, em especial, devem se abrir para novas ideias, né? Deixando de lado preconceitos e visões rígidas. No entanto, essa abertura não significa ser influenciado facilmente ou perder a sua própria identidade, mas sim aprender a enxergar o mundo com clareza e justiça. Afinal, quanto mais conseguimos compreender a vida com um coração livre e equilibrado, mais próximos estamos de nossa verdadeira essência. É que o Messi fala sempre, né? Estar próximo da nossa verdadeira essência. Antes de passar para o próximo agora, vai ser na página 56, página 56. Primeiro a convicção, depois a decisão. Alguém quer ler? Posso ler posso ler se você quiser. Ok. Ok. O fato de o homem possuir em seu interior a natureza divina perfeita e harmoniosa nos proporciona infinita alegria e esperança. Mas será possível concretizar o brilhante ideal de manifestar essa natureza divina? Não há em absoluto razão para afirmar que seja impossível. O agricultor sempre planta as sementes em solo fértil, onde eles possam germinar e dar frutos, e não em rocha ou terra estéril. Só o fato de, no seu interior, ter sido plantada a semente da natureza divina, já é uma promessa de que essa semente crescerá e vingará. Quem plantou foi Deus, que é mais sábio que o agricultor. Essa semente de natureza divina jamais é plantada em um local onde não cresça e não vingue. Deus, com certeza, semeou em você a natureza divina, prevendo que ela germinará e crescerá. Antes de tudo, você deve crer nisso. O que se torna possível para você é apenas aquilo que acredita completamente. Eu posso. Tenha convicção, Deus habita em mim. E essa natureza divina se manifesta em mim de modo perfeito e vigoroso. Depois é preciso decidir, eu desejo realizar isso, com certeza. Seu desejo é desejo de Deus. Os obstáculos que surgem diante de você não são em absoluto de ordem material. Todos os obstáculos são de ordem mental. Pensar que não consegue, sentir dúvida, ter complexo de inferioridade, indecisão, desconfiança, falta de vontade, só quando derrubar esses obstáculos é que você conseguirá cantar a vitória por manifestar a natureza divina. Aqui está bem claro, né? Quer dizer, começa assim, Deus plantou dentro de cada um de nós uma semente, né, divina, para essa semente crescer, florir e frutificar, né? E Deus é sábio, ele sabe que em qual solo aquela semente germinará da melhor maneira possível. Então, cada um de nós tem uma semente dentro de nós. Essa semente ela vai crescer, germinar. Só que para isso, duas coisas são fundamentais. Primeiro, você crê, né? Que a essência divina, que dentro de você tem a essência divina, que Deus te plantou essa semente, né? E depois eu posso, né, agir para que essa semente, para que essa sua natureza divina se manifeste. Então, crer e depois agir, né? Isso é fundamental para que a gente cresça. E no nosso processo de crescimento, nosso processo de evolução, os obstáculos nunca são materiais, porque a matéria não existe, né? Os obstáculos são sempre de natureza mental. É quando a gente se auto-sabota, achando que eu não posso, que eu sou fraco, que eu tenho complexo de inferioridade, que os outros são melhores do que eu. E é quando a gente começa a pensar nessas coisas que vão contra a nossa natureza divina, a gente está fazendo um desserviço em relação ao nosso potencial de crescimento que foi depositado por Deus. Essa é a minha visão. Isso mesmo. E eu diria que primeiro é essencial ter convicção, né? Depois tomar a decisão certa, né? Eu falei no último podcast discutindo sobre convicção, né?
Dentro de cada pessoa existe uma essência grandiosa e luminosa, como uma força divina, que traz alegria e traz esperança. Mas será que é possível manifestar essa força na vida real? Sim, é lógico, é totalmente possível, né? Pense no agricultor, ele sempre planta as suas sementes em solo fértil, como falou, como leu o Gerson, confiando que elas crescerão. Sim. Então, ela tem certeza que vai crescer. A semente foi plantada por Deus, né? E o crescimento acontecerá naturalmente. Da mesma forma, dentro de cada um de nós, há um potencial imenso pronto para florescer. Muita gente não vê isso a vida toda, não sabe. Mas existe um potencial nosso, né? Pronto para a gente florescer na vida, né? Por isso, ter confiança, né? A presença divina dentro da gente é forte e perfeita, né? Para alcançar seus objetivos é preciso remover esses obstáculos internos, né? Como dúvida, indecisão, medo ou até falta de vontade, né? Então, acredite no seu potencial, tome decisões com firmeza e siga em frente com determinação, né? Pois aquilo que é plantado com fé certamente dará frutos. Sim. Certamente dará frutos, né? Então ele fala muito aqui em convicção, né, Gerson? Uhum. É. É muito legal essa parte aqui, muito bom, isso aqui, muito bom. Agora vamos lá para a página. Tem muita repetição aqui, então vamos para a página 58. Abandone a posição de pecador e atue na posição de homem-Deus. Yara, pode ler aí? Sim, sem problema. A maioria das religiões do passado considerou o homem um pecador. Da boca do sacerdote saiu o clamor: vós sois pecadores. E dos lábios de Onem e Shiran escapou o lamento: somos grandes pecadores. Enquanto a pessoa estiver com a mente presa aos pecados e males, por mais que confesse seus pecados e se arrependa, não conseguirá deixar de cometê-los, assim como o ex-presidiário acaba cometendo novo delito. Isso porque ela tenta purificar os pecados, mantendo-se na posição mental de pecadora. É o mesmo que tentar apagar uma chama flamejante ou dispersar a fumaça do cigarro com a mão que segura um cigarro aceso. Por mais que se esforce, será em vão. Então, aquele que deseja realmente avançar para o bem precisa mudar de direção. Você não deve agir permanecendo na posição de pecador, de ex-presidiário. Deve agir na posição de homem, filho de Deus. Se agir desse modo, assim como a treva desaparece quando nos colocamos na posição da luz, a imagem da imperfeição desaparecerá e se manifestará a imagem de harmonia e perfeição. Então, deixa eu pegar aqui. Enquanto nós tivermos pensamento de que somos pecadores, e infelizmente a maioria das religiões é isso que apregou, né? Que o homem é pecador, é onde nós não vamos deixar manifestar a nossa natureza divina, né? Vamos estar achando que tudo que a gente faça vai estar sempre presa com essa ideia de pecado, né? E por mais que a gente queira sair dessa ciranda, né? Acaba não saindo dela porque está lá no nossa essência, lá no âmago de que não, eu sou um pecador, né? Por isso eu não me purifico. E isso na verdade, acho que essa é uma das grandes máximas da Seishunoi, né? Essa questão do pecado, né? Falar que enquanto o homem pensar que ele é pecador, né? Ele encobre, né? E o pecado é justamente isso, é encobrimento, a sua natureza divina. Enquanto eu estiver pensando dessa forma, e infelizmente a gente vem com isso, principalmente do lado, né, do cristianismo, que a gente já vê com o pecado original, que, a meu ver, acho que essa é
a maior verdade que pode existir, que a gente parece que já veio com esse estigma na vida, e não é nada disso, esse Schneier vem para gente dizer, pecado não existe. Quando a gente fala pecado, não é aquele pecado que você fala, é pecado que tiver aquela conotação de que a gente fez coisa errada, né? Fiz onde? Pô, eu nasci assim como? Quem está dizendo que eu já vim com o pecado original, né? Liberte-se disso, liberte-se, saia disso, né? Aí sim você vai deixar a sua natureza divina florescer, manifestar, sabe? E vai extirpar pela raiz, né? Porque não adianta a gente querer só achar, não, eu posso, mas lá dentro fala, não, mas eu sou pecador, não, eu não mereço, não, isso daqui não é certo, isso daqui não, Deus me castiga. Não é nada disso. Pense, sou filho de Deus. Sou perfeito, né? Deus me fez perfeito. Deus, como filho de Deus, pai nunca vai criar imperfeição para o filho. O pai nunca vai falar que o filho é pecador. Veja a incoerência que vem isso, né? Como que a religião prega, né? Coisas que a gente realmente começa a ver e falar que não tem, isso não tem sentido, né? Deixe a sua natureza divina florescer. Sou filho de Deus. É isso que nós temos que ter sempre, sempre, sempre dentro de nós, né? E fazer da sua vida, né? Essa convicção de que realmente sou filho de Deus, né? Não tenho nada de pecado. Inclusive, é exatamente isso, quando o pessoal insiste que não, somos pecadores, né? É porque está insistindo que você se sinta culpado por alguma coisa, né? Então, tem que se libertar dessa culpa e assumir uma verdadeira essência divina, né? Que nós temos já. Você não é apenas um ser cheio de erros, né? Mas uma expressão da grandiosidade de Deus. Muitas crianças ensinam que o homem é pecador, mas enquanto a mente estiver presa a essa ideia, será difícil se libertar completamente. Quem se vê como pecador repetirá os mesmos erros, né? Assim como alguém que, ao se enxergar apenas como um ex-presidiário, pode acabar voltando ao crime, né? Não basta apenas se esforçar para melhorar, né? É preciso mudar a forma de se enxergar. Se você se vê como um ser limitado, continuará limitado. A gente é aquilo que a gente vê, aquilo que a gente acredita que a gente é. Então tem que abandonar essa visão de ex-presidiário, né, e assumir a identidade de filho de Deus, né? Seu verdadeiro estado é de luz, não de escuridão. Essa que é importante, né? O verdadeiro estado nosso é de luz e não de escuridão. Muito bem, submeter-se às orientações de Deus e não às tentações dos 5 sentidos. Quem se habilita, hein? Vamos lá. Posso ler. Submeter-se às orientações de Deus e não às tentações dos 5 sentidos. Quando o homem age como filho de Deus, torna-se perfeito como Jesus. Quando age como Buda, torna-se perfeito como Sakyamuni. Isso significa que você só conseguirá ser um ser perfeito quando revelar a natureza divina interior e agir obedecendo à ordem suprema que dela vier. Se algo estranho a ela lhe ordenar, faça isso, por mais prazerosa que pareça ser, não passará de mera tentação. Quem se sujeita às tentações só pode se arruinar. Tudo que a natureza divina interior rejeita, por mais glorioso e prazeroso que seja, você também deve rejeitá-lo, porque é tentação. Na Bíblia consta: o demônio o transportou a um monte muito alto. Ele mostrou todos os reinos do mundo e a sua magnificência. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então, Jesus Cristo disse-lhe: vá-te, Satanás, porque está escrito: o Senhor teu Deus adorarás e a ele só servirás. Gerson, o demônio simboliza os prazeres dos 5 sentidos.
é questão de fundamental importância na vida, na sua vida, seguir as orientações da natureza divina interior ou sucumbir às tentações dos prazeres sensoriais. Quem se entrega aos prazeres dos 5 sentidos trilha o caminho da ruína, e quem segue as orientações da natureza divina trilha o caminho do reino do céu. É simples, né? Existem realmente as tentações para várias coisas que não vêm de Deus, que não é de natureza divina, ou que não é aquilo que... Quantas vezes a gente se depara? Puxa, devo ir? Devo fazer? Será que faço? Será que não faço? Será que vou? Será que isso está correto? Existe, às vezes, a dualidade dentro da gente, né? Mas a pessoa que está alinhada, a pessoa que que segue as orientações, o que será que Jesus faria no meu lugar? Né? Como será que ele agiria? Então, é lógico que tentações existem, muitas. E eu falo assim, dessas tentações aí, não é só as coisas aí que vêm dos 5 sentidos, são várias, não só esses prazeres sensoriais que ele fala, são várias sensações que a gente passa e faz no dia a dia. É julgar, é falar mal de alguém, é pensar coisa ruim. Isso não é de natureza divina, isso não vem de Deus, isso não é aceito, né? E quando a gente tem essa verdade, quando a gente conhece essa verdade e a gente sai do trilho, ou, como fala, né, sai um pouco fora desse caminho, a gente se culpa, porque você volta lá e fala, puxa, eu não devia ter feito. Então, para não existir a culpa, observa antes de fazer, porque se faz para depois se arrepender ou se sentir culpado, não faz sentido, né? Então, a gente tem que sempre estar alinhado. Existe uma lei, essa lei tem que ser seguida, essa lei tem que ser preservada, essa lei tem que ser... Você tem que colocar essa lei aí na sua frente e falar, é assim que eu vou viver, né? É assim que eu quero viver. Quando a gente conhece a Seiichi Noe, é tão legal porque a gente entende e entra nessa atmosfera, porque é uma atmosfera tão coerente, faz tanto sentido, e a vida da gente melhora tanto, porque você se torna uma pessoa melhor, né? Então, é isso. Falei. É legal. Quando você se reconhece como um ser divino, né? A negatividade desaparece naturalmente. Sombra só existe onde falta a luz. A gente sabe que não existe a sombra, só existe falta de luz, né? Acredite que dentro de você há harmonia e perfeição. Quando essa verdade se manifesta em você, né, tudo se transforma. Não fica preso ao passado ou aos erros cometidos, né? Você tem o poder de recomeçar e expressar sua verdadeira natureza. Jung já disse que as sombras não são nossas inimigas, mas aliadas se soubermos ouvi-las. A mudança acontece de dentro para fora, de dentro para fora. Isso é importante saber. Nada acontece de fora para dentro, de dentro para fora. Ao mudar sua consciência, sua realidade também se transforma, né? Então Deus não vê você como pecador, mas como uma manifestação do divino, né? Enxergue-se da mesma forma e viva plenamente, né? Como foi dito aqui, Jesus foi tentado pelo mal e respondeu: vai de Satanás, devemos ter essa mesma determinação diante dos falsos prazeres. Porque o demônio simboliza os desejos desenfreados dos 5 sentidos. Se nos deixarmos levar por eles sem discernimento, perderemos o verdadeiro caminho. Porque ceder aos prazeres momentâneos pode nos fazer afastar da plenitude, né? A felicidade real não vem do que satisfaz apenas ao corpo, mas do que nutre a alma, né? Viver pelos sentidos sem equilíbrio leva ao sofrimento. O domínio próprio é o que nos mantém no caminho certo. Então, escolha sempre aquilo que eleva e fortalece a nossa essência divina. O que vem de Deus traz paz, e o que vem da ilusão apenas confunde, né? Não é verdade? Uhum.
Agora a gente tem um tema aqui, entra pela porta estreita. Aqui, deixa eu ler essa parte aqui. Entra pela porta estreita. Seguir as orientações da natureza divina sem aceitar as tentações dos prazeres dos 5 sentidos não significa renunciar à felicidade desse mundo e levar uma vida austera num mosteiro. A porta das tentações dos prazeres sensoriais é ampla, é fácil de entrar, mas é uma porta que conduz à ruína, à perdição e à expulsão do paraíso. A porta que conduz às orientações da natureza divina interior é estreita e apertada, mas passando por ela encontra-se um local amplo, um paraíso repleto de paz, saúde e felicidade. Quando você se dedicar ao bem-estar do próximo com amor, não buscando apenas os prazeres próprios, conseguirá sem dúvida o êxtase da alma. E o estado mental de suprema paz que resulta nesse êxtase se projetará nos seus negócios, na sua saúde, e você passará a protagonizar uma vida concreta paradisíaca. Toda felicidade ou infelicidade do ser humano é definida pelo fato de estar ou não seguindo as orientações da natureza divina interior de cada um, né? Então aqui, passar por essa porta estreita não significa escolher o sofrimento, né? Significa seguir um caminho de verdade e crescimento, sem atalhos ilusórios, né? Do outro lado dela está um local amplo cheio de felicidade, né? Então, o paraíso não é um lugar distante, mas um estado de consciência, que falamos isso no último podcast, né? O paraíso não é um lugar distante, mas um estado de consciência. Quando sua mente está alinhada com o bem, sua vida se transforma. Estamos nos dedicando ao bem-estar do próximo. É assim que a gente tem que pensar. Então, os pensamentos carregados de medo e dúvida criam barreiras, claro, né? E substitua-as por pensamentos de amor, saúde, prosperidade. Assim como águas caudalosas fluem sem existência, né? A felicidade também pode fluir em sua vida. Basta se abrir para ela. Então, escolha pensar de forma elevada e positiva. Assim você abrirá as portas para uma vida cheia de luz e alegria, né? Estamos ou não seguindo as orientações da natureza divina interior? Será que estamos, né? Essa é a pergunta que a gente deve fazer para si próprio, né? Se estamos ou não, né? Alguém quer fazer algum mais comentário aí? Bom, o tempo já está correndo aqui, então a gente... Gerson, Oi. por favor, ser feliz e saudável é a vontade de Deus. Sim. Ser feliz e saudável é a vontade de Deus. Mesmo que você esteja infeliz ou sem saúde atualmente, não deve lamentar isso. Foram os pensamentos do passado que criaram esse estado atual, assim como seu destino futuro será definido pelos pensamentos que você tiver doravante. Se você viveu em circunstâncias adversas desde o nascimento, talvez conteste dizendo que um bebê não tem pensamentos do passado, mas é uma verdade coerente e infalível que pensamentos das vidas passadas se manifestam nessa vida, de acordo com a lei da causalidade. O que define a verdadeira autonomia do ser humano é ter ou não a conscientização do fato de que o seu destino é criação dele próprio, sendo apenas ele o causador de tudo. Qualquer sofrimento, seja ele consciente ou inconsciente, é consequência das causas criadas pela própria pessoa. É conscientização de um verdadeiro democrata, o pensamento eu sou o protagonista da vida. Você não deve pensar que adoece porque Deus assim o quer. Se pensar desse modo, você estará admitindo que na mente de Deus ou na criação dele há o intento de produzir doença. Enquanto mantiver tal pensamento errôneo,
Quanto mais fé você tiver, mais doença criará em seu corpo, procurando seguir a vontade de Deus. Assim, tentando reconhecer a existência da doença na mente de Deus. Quando dizemos entre pela porta estreita, não estamos querendo dizer que você deve entrar pela porta do sofrimento ou pela porta da doença. Estamos dizendo que para você se afastar da porta das falsas existências dos 5 sentidos, entrar pela porta do paraíso, que é o mundo da imagem verdadeira. No paraíso, corre caudalosamente o rio da vida. Em suas margens cresce a árvore da vida, que frutifica a cada mês. Aquele que alimentar desse fruto da árvore da vida alcança a conscientização de que o ser humano é indestrutível, que jamais adoece. Alimentar-se do fruto da árvore da vida é uma expressão simbólica do ato de compreender profundamente até as entranhas da imagem verdadeira da vida, né? Bom, aqui o título já diz tudo, né? Deus é amor, Deus é bem absoluto. Então, é, é, quando eu li a Sutra Sagrada, estava aqui, Deus é perfeição, por isso que o pecado não existe, porque o pecado não é perfeição. Então, como é que a gente pode imaginar, né, que os sofrimentos que a gente está tendo é obra de Deus? Deus não quis isso. O que a gente aprende na Seitianoye é que a gente é responsável por tudo que acontece ao nosso redor. E tudo que acontece ao nosso redor é consequência das leis de causa e efeito, das leis mentais, é a verdade horizontal. Aquilo que a gente pensa, as sementes que a gente plantou no passado, a gente colhe hoje. Plantou boa semente, colhe boa semente. Plantou má semente, vai colher má semente. Não tem jeito, né? E aí as pessoas podem até, como estava acontecendo aqui, um bebê não tem pensamento, não. Não pode esquecer que a gente tem vidas passadas. Os nossos karmas não são só das coisas que nós fazemos nessa encarnação. A gente é a soma de tudo que está acumulado no nosso subconsciente, que vem dessa encarnação e de encarnações passadas. Então, quando a gente está tendo um sofrimento agora, a gente deve o quê? Agradecer, porque é a desintegração do karma, e não retroalimentar tendo mais sentimentos negativos. Esse é o fator assim mais importante, né? O futuro a gente constrói agora, e agora a gente constrói o futuro com pensamentos e sentimentos positivos, dignos de um filho de Deus, e não retroalimentando e reclamando da situação presente, porque isso só fará com que quem reclama atrás mais motivo para reclamar. Então agradeça, porque aí você vai atrair mais motivos para agradecer. Obrigado. Perfeito, Gerson. É porque Deus deseja que você seja feliz e saudável, com certeza, né? Se a sua situação atual não é ideal, saiba que ela pode ser transformada. Porque não na mente suas dificuldades, pois elas não definem seu futuro. O que você pensa hoje moldará o que virá amanhã, né? E seu presente é reflexo dos pensamentos e ações do passado. Então, se a situação não está fácil agora, é porque você estava pensando errado no passado, mas agora você está aprendendo coisas novas, está entendendo como deve ser. Então, com certeza, você vai plantar agora um futuro melhor para você. Então, para mudar a sua realidade, comece mudando a sua forma de pensar. É isso que a gente aprende na Seitianoye, é que a gente pode mudar o nosso futuro mudando a forma de pensar. Até agora deu errado? Então, a partir de agora pode dar certo, né? Então, os desafios que enfrentamos são resultados de nossas próprias escolhas, né? Em vez de se culpar, use isso como uma oportunidade para evoluir, né? Mesmo que o sofrimento pareça inevitável, ele pode ser superado, né? Sua vida pode fluir como um rio abundante. Basta escolher o caminho certo. É isso que basicamente a gente aprende na Seitianoye. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor.
A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia, de todo o Oriente Médio e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me expandece como a luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. E sempre terminando, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem impedido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito